Olá de novo, gente! Então, agora eu prometo pra vocês que isso aqui não tem nada a ver com fisiologia, não tem nada a ver com aquela parte de contração, de cálcio, de ATP, cabeça de miosina, não tem nada a ver com isso não, tá? Isso aqui tem a ver mais com mecânica, tá? E como é que é a mecânica do movimento no corpo de vocês. Então, como é que os músculos esqueléticos produzem movimento? Não tô falando de contração, tô falando de movimento, tá? Então, os músculos esqueléticos que produzem movimentos os fazem exercendo força sobre os tendões. Lembra lá que o ventre contrai, tem um tendão fixo, o ventre contraiu e puxou o outro tendão, consequentemente puxou o esqueleto que está grudado a ele, tá? Que por sua vez tracionam os ossos e as outras estruturas da pele, movimentando esse segmento inteiro, tá? A maioria dos músculos cruzam pelo menos uma articulação, exceto alguns músculos, como por exemplo o músculo quadríceps femoral, que cruza a articulação de quadril aqui do fêmur e do joelho. Tá? Então tem alguns músculos que cruzam mais que uma articulação. Olha o desenho aqui, ó. Nós temos o bíceps braquial aqui, que está na articulação do ombro, certo? Cruza ela e cruza também a articulação do cotovelo. Tá? Então ele está cruzando duas articulações aí. Mas a maioria cruza pelo menos uma articulação. Uma tá bom. Tem alguns que não cruzam nenhuma, como os músculos da face. Então eles contraem a musculatura para poder fazer a expressão facial, tá? Quando o músculo esquelético se contrai, tá? Ele traciona o osso da articulação em direção ao outro, tá? Então olha aqui, ó, contraindo o bíceps, eu tô encurtando o ventre, puxando o tendão que tá grudado aqui, olha a imagenzinha, e tracionando esse osso em direção ao osso fixo, tá? Logo, a fixação do tendão, do músculo, ao osso estacionário, no caso aqui o húmero, tá? Do tendão, é a origem, tá? Enquanto do osso móvel é a inserção. Então, aqui nós temos o tendão de origem do bíceps braquial e aqui nós temos o tendão de inserção do bíceps braquial, ok? Aqui nós temos a origem do tendão do tríceps e aqui nós temos a inserção do tendão do tríceps. Então, essa aqui, a origem é fixa, enquanto esse daqui se movimenta. Fechou? Lindo, tá? Uma alavanca, gente, é uma alavanca, óbvio. É uma estrutura rígida que gira em torno de um ponto fixo, tá? Então, aqui, ó, o que é o ponto fixo? É aqui na articulação. Então, aqui eu tô aumentando ou diminuindo a angulação, mas aqui eu tenho ponto fixo, tá? Chamado de eixo. Então, esse aqui é o meu eixo. Uma alavanca é influenciada em dois pontos diferentes por forças distintas, que produz movimento. Um deles é a carga, que na imagenzinha aqui, ó, é um quadradinho com peso de alguma coisa, tá? Eu tava fazendo lá nos outros vídeos, levantando garrafinha, levantando aqui, ó, celular. O celular é a minha carga, tá? Ou resistência, que se opõe ao movimento. Enquanto eu tô com o celular aqui, ó, e quero levantar o braço para poder visualizar ele, a força do celular tá mandando o braço para baixo. Se isso aqui fosse muito pesado, eu ia ter que fazer muita força para levantar ou não ia conseguir levantar, tá? O esforço é a força exercida pela contração muscular, enquanto a resistência é o peso da parte do corpo ou do objeto ou de alguma resistência da parte do corpo que está tentando superar, tá? Então eu estou tentando superar aqui, ó, o peso do meu próprio braço e do objeto para levantar esse daqui. E o movimento só ocorre quando o meu esforço, a minha força aplicada para isso daqui é maior do que a resistência do objeto e do peso desse braço, certo? Muito bem. Aí nós temos três tipos de alavanca no nosso corpo. A primeira que ele está mostrando aqui é uma alavanca do tipo tesourinha, uma alavanca de primeira classe, tá? Onde o eixo está no meio
da estrutura. Onde que a gente encontra isso daqui no nosso corpo? Se eu estiver deitado aqui, ó, eu tenho articulação tanto axial bem aqui no começo da cabeça, certo? O pescoço e a cabeça. Se eu quiser levantar e movimentar essa cabeça aqui, ó, gente, até manter ela reta, então isso daqui é uma alavanca de primeira classe. É uma alavanca que o peso está distribuído dos dois lados, tá? Aí eu tenho uma alavanca de segunda classe. Não tem grande quantidade de primeira classe no nosso corpo, não. Nem a de segunda classe, tá? A de segunda classe já é uma alavanca em que o eixo está em uma das extremidades. E eu tenho um peso grande exercido na outra extremidade. Um exemplo é esse daqui, ó. Quando eu coloco aqui o pé, eu fico em ponta de pé e projeto, eu levanto esse pé e projeto meu corpo para cima. Então eu tenho muito peso, muita força sendo exercida aqui, porque eu estou levantando todo o peso do meu corpo, certo? Então eu tenho aqui, ó, o eixo, mas aqui eu tenho nessa extremidadezinha muito peso. Então eu tenho que fazer uma força para poder fazer isso, mas como o corpo tá próximo ao eixo, tá? Porque o pé é pequenininho, ó. Então a força que faz para levantar esse muito peso não é tão grande assim. Diferente se tivesse um pé grandão, tá? E a força estivesse mais lá na ponta do pé, como o que acontece com a maioria das articulações das alavancas do nosso corpo, são de terceira classe, tá? Em que eu tenho um eixo e que o peso está muito distante desse eixo, tá? Que é o caso do braço, da perna e etc. Então aqui, gente, essa daqui ela não tem vantagem nenhuma, ela só gera desvantagem, porque eu tenho que quebrar tanto a resistência do peso do braço quanto do objeto que está fazendo força contrária, tá? Então aqui, se eu colocar um objeto que é muito pesado, tá? Eu não vou conseguir suportar esse peso e quebrar essa resistência. Se eu colocar um objeto leve, o celular, tá? Eu tenho a resistência do braço e também tenho a resistência do celular, mas é uma resistência que eu consigo quebrar para poder possibilitar e fazer os movimentos, tá? Então enquanto essa daqui tem uma vantagem e posso levar muito peso porque o peso está próximo ao eixo, aqui está longe do eixo, certo? E ali na primeira intermediária. Então esses são os três tipos de alavanca, de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Em relação aos arranjos dos fascículos, lembrando lá que fascículo é um grupo de fibras musculares organizados, perpendiculares, tá? Alinhadinhos, eles são arranjados de formas diferentes para possibilitar contração mais forte, ou mais flácida, ou com um tipo de contração específica. Nós temos 5 tipos de organização. Eles podem ser paralelos, tá? Que está mostrando aqui, ó. São fascículos organizados de forma paralelas um ao outro, tá? Eles podem ser fusiformes, que eles são paralelos ao eixo, mas não são retos planos, tá? Eles têm uma porção que tem um diâmetro maior do que as suas extremidades, ok? Ele pode ser circular, em que ele está circundando alguma estrutura, como por exemplo os esfíncteres do nosso corpo, esfíncter anal, o nosso olho, a nossa boca, tá? Tem esse tipo de disposição muscular. E os triangulares, tá? Eles cobrem uma ampla extensão e conferem essa característica triangular, que é o que acontece com os peitorais, ok? E por fim, nós temos os peniformes, justamente por conta do nome, de ser semelhante a uma peninha. Os peniformes, eles podem ser semipeniforme, que é só um lado, peniforme dos dois lados, as fibrinhas dispostas dos dois lados, uma folhinha, uma pena, e multipeniforme, então tem vários ventrezinhos, tá? Muito bem. Aqui a gente tem os músculos tensores dos dedos, na parte da mão aqui, o reto femoral é desse jeito, bem na parte anterior da coxa, e o deltoide no ombro é um exemplo de multipeniforme. Meu gato tá fazendo bagunça ali. Muito bem. Quanto à coordenação, lembra que vocês falaram, já deve ter ouvido falar em agonista, antagonista e etc e tal, mas a gente não tá na parte de fármaco não, tá? A gente tá em músculo mesmo. Então os músculos
eles são agentes motores ou agonistas, porque eles vão contrair para realizar um movimento, tá? Então, eles contraem para realizar uma ação. A imagem aí está mostrando o bíceps braquial contraindo para realizar a flexão do braço, que é um movimento de agonista. Enquanto o outro músculo contrário, o antagonista, se alonga, tá? E tá esticando, relaxando e permitir o movimento. Quando esse daqui contrair, o outro se alongar, tá? Aí eu vou fazer o movimento contrário. Então, enquanto um permite uma ação, o outro faz a ação contrária. Tá? Enquanto esse daqui, ó, é o agonista da ação, esse aqui é o antagonista. Ok? Aí nós temos outros dois grupos de músculo, o sinergista e os fixadores. Eles têm uma função bem parecida. Os sinergistas, eles se contraem e estabilizam as articulações intermediárias, tá? Estabilizando os movimentos que cruzam mais de uma articulação. Como, por exemplo, esse movimento da perna que eu falei que o quadríceps femoral, ele cruza a articulação do quadril e do joelho. Então, eu tenho que ter alguns músculos que estabilizam movimentos só de flexão e extensão da perna, para que esses demais não puxem, que não haja um movimento inadequado, tá? Enquanto alguns outros grupos são somente fixadores, tá? Não tem nada a ver com articulações, músculos que cruzam duas articulações. Então, eles têm uma função semelhante aos sinergistas, de estabilizar movimentos dos agonistas. E eles estabilizam também as extremidades dos membros, ok? Em diversos momentos, esses músculos eles podem agir como agonista, antagonista, sinergista ou fixadores. Então, aqui, como vocês estão vendo, se eu pensar em flexão do braço, quem é o músculo agonista? O bíceps braquial. Quem é o antagonista? O tríceps. Se eu falar flexão do braço, que a ação é a flexão, quem é o agonista? O tríceps. Quem é o antagonista? O bíceps. Tá? Lembra aí, quem contrai é o agonista, quem relaxa é o antagonista, para aquela ação. Então, no caso, flexão, quem contrai é esse, então ele é o agonista. Quem está alongando é o de baixo, relaxando, então ele é o antagonista. Se eu pensar em extensão, extensão é ação. Então, esse está relaxando, esse está contraindo. Antagonista, agonista. Então, tudo vai depender da ação. Ok? Beleza. Então, era isso em relação aos movimentos. Espero que tenha entendido alguma coisa. Até a próxima. Beijo, queijo. Até.